Revelado, o incrível transformador de 33 bilhões de toneladas que toca o coração. A vida de Lucas, um jovem mecânico de 25 anos na periferia de São Paulo, era uma verdadeira montanha-russa de sentimentos. Desde a perda prematura de seu pai, um homem que sempre acreditou na força do trabalho e da dignidade, ele se tornou o pilar de sua família. Com as mãos calejadas pelo esforço, Lucas consertava carros na pequena oficina que herdou, não só para garantir o sustento, mas como uma forma de manter vivo o legado do pai. O cheiro de óleo e metal se misturava às vozes alegres da comunidade que o cercava, um lembrete constante da variedade de vidas que dependiam dele. As risadas das crianças ecoavam na rua lotada, o barulho dos carros passava sem parar, e Lucas olhava para sua vizinhança com um amor profundo. Ele sonhava em transformar aquele espaço em algo mais um centro de capacitação profissional, um lugar onde a juventude da comunidade pudesse aprender e sonhar. Contudo, os ventos da mudança sopraram forte quando a fábrica que sustentava boa parte do bairro fechou, deixando muitos desesperados. Lucas se viu diante de uma oferta tentadora de uma grande montadora com um salário que poderia tirar sua família do sufoco. Era um convite ao brilho de uma vida sem preocupações, mas suas raízes estavam firmemente entrelaçadas na terra onde cresceu. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Em uma noite tempestuosa, o acaso transformou tudo o que ele conhecia. Um vendaval brutal atingiu a oficina, destruindo não apenas as paredes, mas os sonhos que ele e a comunidade haviam tecido juntos. As marcas da destruição eram como cicatrizes em sua alma. Lucas, em meio ao desespero, olhou ao redor, perdas, desânimo e a sensação esmagadora de que tudo havia sido em vão. Mas, quando a escuridão parecia reinar absoluta, seu Arnaldo, seu vizinho e um homem que havia enfrentado guerras, se aproximou. Com a sabedoria dos anos, ele chegou como um raio de esperança. Não desista, Lucas. Todos nós estamos juntos nessa. Aquelas palavras, simples e recheadas de carinho, acenderam uma centelha dentro dele. Ao contrário de se render, Lucas decidiu reerguer a oficina, não apenas como um local de trabalho, mas um espaço de renascimento. Os moradores, percebendo a força que ainda existia na união, começaram a ajudar, dividindo o peso da reconstrução. As vozes que antes ecoavam nas risadas infantis agora se tornaram cânticos de esperança, todos juntos em um propósito. A transformação estava em andamento, e mesmo que o caminho fosse longo e repleto de desafios, algo estava renascendo ali. Lucas se questionava, será que conseguirão não apenas reconstruir a oficina, mas também reerguer o espírito da comunidade? E assim, entre a dor e a esperança, uma nova era estava prestes a começar. O sol nasceu em meio a um céu limpo, trazendo uma nova energia. Lucas acordou com o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em suas veias. Era o dia em que a comunidade se reuniria para começar a reconstruir a oficina. O cheiro do café fresco de Dona Rosa, a vizinha sempre prestativa, invadiu seu apartamento e trouxe um sorriso ao rosto dele. A determinação pulsava a cada gole. Enquanto caminhava para a oficina, ele sentia a presença de alguém ao seu lado, seu Arnaldo, que sempre tinha palavras de encorajamento, agora parecia mais radiante. Hoje é o dia, hein, Lucas? Vamos mostrar como a gente se une, disse, jogando um olhar esperançoso. As palavras do velho ecoavam na mente de Lucas como um mantra. Ele sabia que, mesmo com as paredes caindo, a comunidade nunca o abandonaria. Quando chegou à oficina, foi surpreendido por uma cena de movimento e vida. Várias pessoas da vizinhança estavam lá, algumas com ferramentas, outras trazendo comidas e bebidas. Crianças corriam, alegres, e as risadas preenchiam o ar como música. Aquela cena lhe trouxe lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de gratidão por ter um lar e uma comunidade que se unia na adversidade.
Vamos lá, galera! A primeira coisa que precisamos arrumar são as paredes. Sem elas, não temos nada! Gritou Lucas, e a multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Ladrilhos quebrados foram empilhados, madeiras soltas uniam a todos em um esforço coletivo. O suor escorria pelo rosto de Lucas, mas ele sentia como se estivesse voando. Aqui, ele não estava sozinho. Ele era parte de algo maior que si mesmo, um sonho que pulsava no coração de todos. Enquanto trabalhavam, eles contavam histórias, lembranças do que já haviam construído, e isso criava uma energia contagiante. Era como se cada martelada fosse também uma batida de um novo coração que pulsava para aquela oficina. O sol começava a se pôr, esquecendo-se de como havia rugido em tempestade dias antes. Lucas se afastou por um momento, exausto, mas feliz. Ele observava a cena, homens e mulheres, jovens e velhos, unidos por um único objetivo. E, realmente, não era apenas a oficina que estava sendo reconstruída. Era a esperança coletiva sendo moldada, passo a passo. Mas, ao olhar para o horizonte, uma sombra atravessou seus pensamentos. A proposta da montadora ainda estava lá, uma tentação que não o deixava em paz. Estaria abandonando todos aqueles que contavam com ele? Lucas não queria escolher entre o sonho de sua comunidade e a segurança de sua família. A luta interna começou a surgir, como tempestades em um dia ensolarado. O trabalho tinha que continuar, mas ele sabia que decisões seriam necessárias em breve. E mesmo com a alegria ao seu redor, um peso começava a se acumular em seu peito. O que ele realmente queria? E se a oportunidade que poderia salvar sua família também significasse romper os laços que agora estavam sendo fortalecidos? A comunidade estava lá, cheia de fé, mas as dúvidas cresciam como sombras em seu coração. O que Lucas faria quando a hora da escolha chegasse? A pressão se tornava palpável, e a incerteza pairava no ar enquanto o dia chegava ao fim. Uma nova rotação de eventos estava prestes a acontecer. Um inesperado visitante se aproximava da oficina, trazendo consigo notícias que poderiam mudar tudo novamente. O que aconteceria agora? Lucas ainda estava absorto em seus pensamentos quando o visitante se aproximou, sua figura alta e imponente destacando-se contra o crepúsculo. Era o Dr. Fábio, um engenheiro respeitado e conhecido por suas inovações. Ele sempre foi alguém para quem a comunidade olhava com respeito, mas a presença dele naquela tarde significava que algo excepcional estava a caminho. Lucas, chamou Fábio, com um sorriso que mesclava entusiasmo e seriedade. Escute, eu não podia deixar de vir aqui. O que você e sua comunidade estão fazendo é admirável, e eu quero ajudá-los. Lucas franziu a sobrancelha, levemente desconfiado. Ajudá-los como, doutor? Fábio passou a mão pelo cabelo, como se organizasse as ideias. Estou trabalhando em um projeto junto à universidade, que pode transformar a energia renovável. É um dispositivo que promete revolucionar nossa capacidade de produzir energia a baixo custo. E eu pensei, se vocês realmente querem ressuscitar a oficina, isso poderia economizar recursos e até gerar uma nova fonte de renda. Uma onda de murmúrios percorreu o grupo, que estava por perto. Os olhares de surpresa e curiosidade se voltavam para Lucas, que sentiu o coração acelerar. Era uma ideia magnífica, mas ao mesmo tempo, o peso sobre seus ombros se tornava ainda mais pesado. Precisaria de um investimento e, talvez, uma decisão mais rápida sobre o que realmente queria. Enquanto as crianças brincavam ao fundo, Lucas respirou fundo e tentou processar a oferta. Ele viu as paredes da oficina e imaginou o que Fábio estava dizendo. A possibilidade de não apenas reconstruí-la, mas torná-la um espaço autossustentável, onde poderiam trabalhar e inovar juntos. Mas será que isso não seria uma distração? Questionou outra voz, Diana, uma das mulheres mais sabidas da comunidade. Lucas, essa não é uma decisão simples. E a proposta da montadora ainda está aí, não está? Os murmúrios de apoio e preocupação cresceram ao redor dele. Era verdade, ele estava em uma encruzilhada. Enquanto as esperanças cresciam ao seu redor, a dúvida envenenava sua mente. Fábio percebia o conflito interno de Lucas e chegou mais perto. Olha, entendo que isso é muita informação. Mas pense na possibilidade de criar um legado aqui.
Não se trata apenas de uma oficina, mas de uma nova forma de viver e trabalhar juntos. Imagino o que isso poderia significar para todos nós. Lucas sentiu seu coração despontar de esperança e ansiedade, um turbilhão de emoções que não conseguia controlar. Era a oportunidade que ele sempre sonhou, mas não queria trair os laços criados com a comunidade. Seu olhar se encontrou com o de Dona Rosa, que calorosamente encorajava com um gesto. Se você decidir investir nisso, nós estaremos juntos. Juntos na dificuldade, juntos na conquista, ela disse com uma convicção que parecia tocar cada um no local. Ele olhou ao redor, sentindo suporte. Mas, e se a proposta da montadora fosse a única forma de garantir um futuro seguro para sua família? As armas de uma escolha dolorosa estavam empunhadas. Entre o sonho de um futuro melhor e a pressão esmagadora, ele tinha apenas uma opção: decidir. A noite começou a se formar, e o peso da decisão não poderia ser ignorado. O que Lucas escolheria? Por trás de cada sorriso e expectativa, a dúvida ardia como brasas um pouco mais forte. E foi ali, no meio daquela multidão apaixonada e esperançosa, que uma nova questão surgiu: e se eu não puder equilibrar tudo isso? Lucas olhou para o horizonte mais uma vez e se deu conta de que a maior tempestade estava dentro dele. O que ele faria quando a hora da verdade finalmente chegasse? O sol se escondia lentamente, tingindo o céu de um laranja vibrante, fazendo o coração de Lucas pulsar mais forte. O peso da decisão ficou mais pesado enquanto ele observava as pessoas ao seu redor. O que aquelas esperanças significavam para eles? Ele podia sentir a expectativa, quase palpável. E, no entanto, a dúvida se enraizava dentro dele como uma sombra. E se parecer insensato? Pensou, admirando a forma como Dona Rosa conversava com outras pessoas, enquanto algumas crianças corriam, rindo e brincando. E se eu estiver colocando tudo em risco? Fábio, notando o silêncio clausurado de Lucas, interrompeu seus pensamentos. Lucas, eu sei que é muito pedido. Mas pense em quem você é. Você sempre foi um líder. Essa aqui é sua chance de brilhar de novo. Você já sonhou com algo assim? O olhar dele se encontrou, e por um instante, a insegurança de Lucas se desfez, dando lugar a uma faísca de esperança. Ele imaginou uma oficina cheia de vida, ferramentas novas, equipes colaborando em projetos inovadores e sonhos se tornando realidade. Mas, ao mesmo tempo, a imagem da montadora, aquela proposta robusta e segura, surgiu em sua mente. Eu realmente quero fazer isso, mas como posso garantir que não vou decepcionar a todos? E se as coisas não saírem como planejado? As perguntas dançavam fervorosamente na sua cabeça. Ana se aproximou novamente, percebendo o turbilhão interno de Lucas. Sabe, Lucas, eu fico admirada com o quanto a gente se preocupa em dar certo toda vez. Mas o que é dar certo? Às vezes, dar certo é se permitir errar. É entender que o apoio da comunidade é maior do que qualquer sucesso individual. A resposta dela estava repleta de um tom sincero. A transformação da oficina pode não ser só sobre dinheiro. É sobre crescimento, sobre unirmos forças e criar um lugar que inspire e ensine nossos filhos. Não é só um novo começo, é um novo jeito de viver. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele se lembrava de sua infância, de como a oficina não era apenas um local de trabalho, mas um espaço de aprendizado e união. Conversas em grupo, risadas ecoando, o cheiro de café fresco nas manhãs. O que, na verdade, importa? E no fundo, uma clareza se formou. Fábio parecia perceber a mudança na expressão de Lucas e disse: então, o que você acha? Quer dar início a este projeto mais ousado em vez de seguir uma solução tradicional? Foi como se uma luz tivesse sido acesa em meio à escuridão da dúvida. Lucas olhou para o céu, viu as estrelas começando a brilhar e sentiu a conexão genuína com sua comunidade. A decisão ainda estava ali, mas agora parecia menos aterrorizante. Ele respirou fundo, sentindo o peso lentamente se dissipar. Eu quero tentar. Quero que a oficina seja um espaço inclusivo. Vamos fazer isso juntos? Os rostos à sua volta se iluminaram com sorrisos, e um burburinho de excitação começou a ecoar. A esperança renascia.
Mas, à medida que todos começavam a discutir ideias e buscar um plano, algo puxou a atenção de Lucas. Ele notou que um homem junto à borda da multidão observava com uma expressão enigmática. Seus olhos escuros pareciam quase predatórios, como se esperassem por qualquer falha que pudesse surgir. Quem é aquele? Sussurrou Ana, percebendo a inquietação de Lucas. Eu não sei, mas não gostei do olhar dele, Lucas respondeu, sentindo uma ponta de desconfiança. E assim, enquanto seus pensamentos giravam em torno da nova chance e da surpreendente conexão que criará com sua comunidade, um novo mistério começava a se desenrolar, prometendo equilibrar a linha entre progresso e perigo. O que aquele estranho queria com tudo isso? A noite caiu, banhando o local em uma luz suave. A empolgação de Lucas e dos outros contagiava o ar, mas a presença do homem enigmático ainda pairava como uma nuvem escura sobre suas cabeças. As ideias fervilhavam entre os participantes. O que poderia transformar a oficina em um espaço vibrante? Ideias, planos, até um mural colaborativo surgiu na conversa. Mas Lucas não conseguia se livrar da sensação de que os olhos daquele homem chamavam seu nome de maneira inquietante. Vamos colocar uma área de aprendizado para as crianças, sugeriu Fábio, seu rosto radiante de entusiasmo. E podemos organizar cursos para qualificação profissional. Isso envolverá a comunidade. Sim. Ana concordou, e um espaço para os idosos também. Um local para troca de experiências e saberes. Todos estavam animados, mas Lucas apenas balançava a cabeça, sorrindo, sem conseguir se concentrar totalmente. O homem à margem da multidão ainda o encarava, imperturbável, como um felino que espera o momento de atacar. Vocês notaram que aquele cara está nos vigiando? Lucas murmurou, baixando a voz enquanto gesticulava em direção ao estranho. Deixe de ser paranoico, Lucas, Fábio respondeu, tentando aliviar a tensão. Ele deve ser apenas um curioso. Ou então, um concorrente, ponderou Ana, cruzando os braços. Não podemos esquecer que essa ideia, essa oficina que estamos moldando, pode despertar interesse. E não apenas o bom. Lucas sentiu um calafrio. Mas quem é ele? Justamente nesse momento, o homem deu um passo à frente, interrompendo a troca de ideias. Suas feições eram marcantes, mas havia algo de sombrio em seu sorriso. Ele se apresentou com um tom suave, quase sedutor. Desculpem a intromissão. Meu nome é Marcelo e ouvi a conversa de vocês. Um silêncio inquieto tomou conta do grupo. Estava pensando, a transformação da oficina é uma ideia extraordinária. Mas é claro que tem seus desafios, e vocês sabem que o mercado é implacável. Sua voz ressoou como um eco, envolvendo todos em uma aura de mistério. E o que você tem a ver com isso, Marcelo? Indagou Lucas, tentando manter a firmeza da sua voz. Eu sou alguém que pode ajudar, respondeu ele, inclinando a cabeça levemente. Imagine um parceiro que possui contatos, recursos. Eu poderia transformar essa ideia em um empreendimento de sucesso absoluto. Os sussurros começaram novamente. A atmosfera que antes era de colaboração agora se tornava carregada de desconfiança. Estamos buscando criar algo que beneficie a comunidade, comentou Ana, a bravura emanando de suas palavras. Não estamos interessados em apenas lucro. Marcelo sorriu, sem se deixar abalar. E isso é admirável. Mas a realidade, minha senhora, é que progresso e dinheiro andam de mãos dadas. Pensem nisso. Lucas sentiu um aperto no peito. O que essa proposta significava? Era a oportunidade que ele buscava ou uma armadilha? Ele olhou ao redor e viu a expressão de incerteza nos rostos que antes brilhavam de esperança. Por que não falamos mais sobre isso? Eu vou ficar por aqui, Marcelo disse, como se lesse a mente de Lucas, provocando um frio na barriga dele. Todos se afastaram um pouco, as conversas abafadas agora soavam como murmúrios desarticulados. O clima havia mudado em um instante, fazendo Lucas questionar tudo. Quais seriam os verdadeiros interesses de Marcelo? E sua comunidade, que tanto sonhava em unir, estava em perigo? Eu não sei se ele é quem diz ser, sussurrou Ana ao lado de Lucas. Precisamos ficar atentos,
Ele respondeu, a voz firme, mas o coração acelerado. Essa oficina é mais do que um projeto. É a nossa vida. O que ele está realmente tramando? Enquanto a tensão aumentava, a promessa de um novo começo na oficina agora estava pendurada em um fio delicado, ameaçada por um jogo de interesses. O desafio estava apenas começando, e Lucas poderia ter que fazer uma escolha dolorosa entre o seu sonho e uma negociação arriscada. O que ele faria a seguir? E as verdadeiras intenções de Marcelo seriam reveladas na próxima reunião? A reunião na oficina havia tomado um novo rumo, e as vozes animadas que antes projetavam sonhos e esperanças agora eram apenas sussurros inseguros. Lucas não conseguia tirar os olhos de Marcelo, que permanecia perto demais para o conforto de todos. O sorriso dele parecia esconder mais do que revelava, e esse pensamento pulsava em sua mente como um tambor distante, aumentando a batida nervosa do seu coração. Ana se aproximou, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e determinação. Precisamos fazer algo, Lucas. Essa proposta dele pode ser um risco, mas talvez seja nossa chance. Ou pode ser nossa condenação, Lucas retrucou, a voz mais baixa, mais pesada de realização. A ideia de aceitar a ajuda de Marcelo o aterrorizava. Reconhecer que poderiam precisar de um recurso externo era um golpe em suas convicções. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, sugeriu Fábio, sempre otimista. Ele parecia não perceber a sombra que crescia sobre o projeto. Pode ser que as ideias dele não sejam tão ruins assim. Tudo o que sabemos sobre ele é que é um estranho, Lucas protestou, mas já um pingo de dúvida tomava conta de sua cabeça. Poderia ser a solução? Ou seriam apenas mais promessas vazias? A discussão se manteve acesa por alguns minutos, até que Marcelo interrompeu o burburinho com uma nova abordagem. Se me permitirem, gostaria de apresentar uma proposta concreta para vocês. Um projeto de parceria que traria não apenas recursos, mas também reconhecimento. O ar ficava mais denso à medida que o homem falava. Todos os olhos estavam nele, e Lucas notou que alguns dos outros participantes pareciam intrigados com a perspectiva. Podemos criar um programa que estimule a economia local, integrando a oficina com empresas e redes que necessitam de mão de obra qualificada. Vocês podem fomentar as habilidades da comunidade e eu trago os investidores, Marcelo continuou, gesticulando com paixão. Jacaré de corpo sutil. Murmurou Ana, nervosa, sem querer que o homem a ouvisse. E se o que ele oferece não vale o preço? É até uma ideia interessante, ponderou Fábio, balançando a cabeça como se tentasse calcular a viabilidade de tudo. Mas a que custo, Fábio? O que fazemos com as nossas verdadeiras intenções? Lucas sentia que a luz da esperança que antes iluminava a sala agora estava se apagando. Marcelo piscou para o grupo. A transformação começa com coragem, meus amigos. Vocês estão prontos para expandir suas visões, ou preferem se manter em um espaço pequeno, guardando suas ideias sem nunca realizá-las? Lucas engoliu em seco. As palavras de Marcelo ressoavam, mas como poderiam ser verdadeiras? A ideia de um investimento fazia sua cabeça girar. Era loucura ou seria ousadia necessária? Ele percebeu que não era apenas uma questão de escolha, era uma questão de valores. Sentindo a pressão se intensificar, Lucas tomou a palavra de novo, ainda em dúvida sobre qual direção seguir. Precisamos de um tempo para pensar, disse ele, sua decisão soando mais firme do que se sentia por dentro. Entendo, Marcelo respondeu, a frieza em sua voz elevou a tensão no ar. Mas não se esqueçam, a oportunidade não espera. Quando quiserem agir, estarei por perto. Com um movimento súbito, Marcelo se afastou, deixando um rastro de incertezas e murmúrios entre a equipe que há pouco sonhara em conjunto. A reunião tinha começado a desmoronar, e Lucas sabia que o que estava em jogo era muito maior do que apenas um projeto. Era a essência de quem eram e do que queriam ser. Ele se virou para os amigos, que agora tinham expressões preocupadas, angustiadas. O que vamos fazer agora? Perguntou Fábio, quebrando o silêncio que se formara. Lucas respirou fundo, a mente turbilhonando com possibilidades. Precisamos buscar respostas antes de qualquer decisão. O que sabemos sobre ele? Qual o preço de nosso sonho? No canto da sala, onde os olhares não chegavam, algo se movia.
Uma figura familiar se aproximava, e a expressão de Lucas instantaneamente se endureceu. Era Laura, uma velha amiga, mas agora parecia um eco do passado que carregava segredos inexplorados. O que você está fazendo aqui, Laura? Lucas perguntou, sentindo o estômago revirar. O que ela sabia sobre Marcelo? Com o coração pulsando forte, ele presenciou uma nova reviravolta em sua jornada, preparando-se para mais desafios. Laura abriu a boca, pronta para revelar algo que poderia mudar tudo. O que ela teria a dizer? Laura respirou fundo, hesitando antes de falar. O silêncio na sala era palpável, como se o tempo tivesse congelado à espera de suas palavras. A expressão dela mesclava nervosismo e determinação, como se carregasse um fardo que não conseguia mais ocultar. Lucas, eu sei que você ainda está lidando com tudo isso. Mas preciso lhe contar sobre Marcelo, disse ela, lançando olhares rápidos para os outros membros da equipe, que pareciam intrigados e nervosos. Marcelo. Ele não é quem vocês pensam que é, continuou Laura, finalmente olhando nos olhos de Lucas. Eu o conheço de um tempo, e seu histórico não é bonito. O que quer dizer com isso? Você está sendo vaga, Lucas pressionou, um misto de curiosidade e preocupação tomando conta dele. A raiva começava a se acumular dentro dele, não só pela presença inesperada de Laura, mas pela possibilidade de que tudo o que estavam construindo agora estivesse ameaçado por um intruso. Ele sempre teve um jeito de atraí-los com promessas. Ele nunca cumpre. Os projetos que ele apoiou no passado acabaram em destruição, Laura disse, a voz embargada. Ele manipula, usa as esperanças das pessoas para se beneficiar, e quando tudo desmorona, ele desaparece. A sala estava em um estado de tensão insuportável. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Laura se infiltravam em sua mente como veneno. Ele se lembrava da sensação que tinha quando a conversa começou a mudar, quando Marcelo apareceu. O que parecia ser uma esperança agora se tornava uma armadilha. Mas como você sabe disso? O que aconteceu? Perguntaram Ana e Fábio em uníssono, se voltando para Laura com expressões de espanto. Uma amiga minha trabalhou com ele e tudo terminou muito mal. O projeto dela foi um desastre total, e ele desapareceu quando as coisas ficaram feias, Laura explicou, a voz agora mais baixa, o olhar perdido. Ela perdeu tudo, e eu não quero ver vocês passarem pela mesma coisa. A sala se tornou um campo de batalha emocional. Lucas sentiu cada palavra de Laura como uma lâmina cortando suas esperanças e frustrações. Olhou para seus amigos, o que estavam fazendo era algo maior do que eles. Mas e se essa parceria com Marcelo os levasse ao fiasco? Fábio foi o primeiro a se pronunciar, precisamos analisar melhor isso. Não podemos nos deixar levar apenas pelas emoções e por um histórico nebuloso. Ele sabia que deveria ser racional, mas Lucas podia ver que ele também estava dividido. A questão é que estamos em uma encruzilhada, Ana falou, sua voz trêmula, refletindo a confusão interna que todos sentiam. Nossa decisão pode definir o futuro da oficina e de nossa comunidade. E, enquanto todos refletiam sobre as palavras de Laura, o clima permaneceu pesado. Lucas olhou pela janela, onde o céu começava a se cobrir de nuvens escuras. O prenúncio de uma tempestade não era apenas no clima, era na atmosfera que envolvia a sala. Precisamos de mais informações, disse Lucas finalmente, seus pensamentos agora mais claros. Parar com a reunião por aqui não é uma opção. Eu quero saber mais sobre o passado de Marcelo, e podemos descobrir algumas verdades que ele não quer que saibamos. Um murmúrio de aprovação ressoou entre eles, e a determinação começou a se formar de novo. Eles eram uma equipe, e juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Mas Lucas sabia que o caminho à frente estava repleto de riscos. Laura, você pode nos ajudar a descobrir mais sobre ele? Perguntou. Ela olhou nos olhos de Lucas e assentiu lentamente. Sim, eu posso. Mas isso pode ser perigoso. Você deve ter certeza que estão prontos para a verdade. O que mais Laura sabia? Já imaginando o que poderiam descobrir, Lucas sentiu um frio na espinha. Mas a luta por um futuro mais seguro tinha que começar. A tempestade era iminente, e antes que pudesse pensar em qualquer coisa, ele sentiu que estava prestes a descobrir algo muito maior do que sobre Marcelo,
Seriam revelados segredos que poderiam abalar a própria base da oficina. Com a expectativa pulsando no ar, a reunião não terminava. Mas sim se transformava em uma jornada cheia de incertezas e descobertas. E Lucas sabia que ao descobrirem a verdade sobre Marcelo, poderiam finalmente tomar o controle de seu destino. O que mais estava por vir? As revelações deles poderiam ter consequências drásticas. O clima na sala estava denso, como se a própria atmosfera tivesse se tornado um peso nas costas de cada um. Lucas sabia que o que vinham a descobrir poderia derrubar não só Marcelo, mas tudo o que haviam construído com tanto esforço. A equipe agora tinha a responsabilidade de entender o que estava em jogo. O desafio estava lançado, e a determinação crescia lentamente, mas com firmeza. Laura, me conta mais sobre essa amiga sua. Você já falou com ela? Lucas pediu, a voz firme, mas cheia de uma urgência que ele sentia pulsar nas paredes. Era preciso juntar todas as peças desse quebra-cabeça confuso, e a única forma de fazer isso, pelo jeito, era através das palavras de Laura. Ela se chama Juliana, começou Laura, já mais confiante. Trabalhou em um projeto social que Marcelo prometeu apoiar. Ele encheu a equipe de esperanças, mas no final, o apoio nunca veio. Ele simplesmente desapareceu quando as coisas começaram a dar errado. Juliana entrou em depressão e perdeu a motivação para continuar trabalhando na área. A tristeza no rosto de Laura era palpável. Lucas sentiu o próprio coração apertar. Ele não queria imaginar Juliana passando por esse desespero, e agora, a sombra de Marcelo começava a se formar também sobre eles. Ele olhou para Ana e Fábio, e se lembrou de todas as dificuldades que já enfrentaram juntos. Aqueles momentos de luto os tornavam mais fortes, mas também mais vulneráveis. Precisamos falar com essa Juliana. Ela pode nos dar informações que ninguém mais conhece, sugeriu Ana, com uma chama de determinação nos olhos. Mas quando e onde? Isso é um risco, e não podemos nos expor mais do que o necessário. O olhar de Fábio ressoava a preocupação. E se Marcelo descobrir o que estamos fazendo? Ele parece ter contatos e não hesitaria em ferir alguém que estivesse no nosso caminho. Precisamos ser estratégicos, Lucas interveio. Se formos juntos, seremos mais fortes. Laura, você pode conseguir algum contato dela e agendar algo? Laura assentiu, pegando seu celular quase automaticamente. Enquanto ela digitava, a tensão na sala começava a se dissipar um pouco. Havia uma sensação de união, de coletividade. Cada um deles sabia que, mesmo com todos os riscos, estavam juntos nessa empreitada. O telefone tocou algumas vezes antes que Laura conseguisse falar com Juliana. Ele escutou parte da conversa, mas o nervosismo de Laura era visível, e ele sentia que os minutos que se passavam eram eternos. Após alguns momentos, ela desligou. Ela vai encontrar a gente em um café que fica meio escondido na cidade. Para hoje à tarde, Laura anunciou, um misto de alívio e tensão na voz. Mas ela está receosa. Disse que pode não se sentir à vontade para falar aqui. Perfeito, exclamou Ana. Pelo menos será um lugar neutro. Temos que cuidar para que tudo ocorra da melhor maneira. Sabemos que esta é a nossa chance. Lucas confirmou com um aceno de cabeça. A determinação estava começando a se materializar. A euforia do encontro com Juliana trazia uma nova energia, como se ainda houvesse esperança. Vamos nos encontrar com ela e ouvir tudo. Não podemos deixar que o medo nos paralise, disse Lucas, um sorriso começando a surgir em seu rosto. E enquanto os planos se moldavam, o céu lá fora começava a reagir à turbulência emocional que cada um sentia. Os relâmpagos brilhavam ao longe, a expectativa de uma tempestade ecoava com a tensão do momento. Era o começo de algo que poderia mudar tudo, e o tempo que se arrastava trazia consigo a pergunta que ninguém queria fazer. E se o que eles descobrissem fosse muito pior do que imaginavam? A equipe se preparou para sair, cada um levando suas próprias perguntas, seus próprios medos e suas esperanças. Ao mesmo tempo em que a cidade se enchia de nuvens carregadas, a sala onde estavam havia se tornado um espaço de reflexão. O que quer que estivesse à sua frente, eles estavam prontos para enfrentar. Mas ao se dirigirem para o café, uma sensação estranha se instalou em seu íntimo.
Quais segredos seriam revelados, e a que preço? Enquanto o grupo se aproximava do café, o cheiro inconfundível de café fresco e o som suave de conversas ao fundo criavam um contraste inquietante com a tempestade de pensamentos que povoava suas mentes. Lucas exibia um semblante determinado, mas seu coração pulsava em compasso apressado. Ele sentia que aquele encontro poderia mudar tudo. Cada passo em direção ao café parecia mais pesado que o anterior, como se a pressão do que estava por vir estivesse literalmente se tornando um peso em suas pernas. Ao entrarem, eles avistaram Juliana sentada em uma mesa no canto. A visão dela os trouxe um misto de alívio e preocupação. Era fácil notar que ela estava nervosa. Os olhos de Juliana, antes vibrantes, carregavam um brilho apagado, como se já tivessem chorado demais. Lucas se perguntou quantas histórias estavam guardadas dentro dela, quantas feridas abertas se ocultavam sob aquela máscara serena. Oi, Juliana. Laura cumprimentou, com um sorriso que tentava amenizar o clima tenso. Obrigada por ter vindo. Juliana levantou a cabeça lentamente, forçando um sorriso tímido. Eu não sabia se deveria. Faz tempo que não falo sobre isso. É doloroso. Mas se vocês acham que posso ajudar, eu estou aqui. Todos se sentaram e trocaram olhares significativos. Ana começou a falar. Nós sabemos que Marcelo decepcionou você e muitas outras pessoas. Ele é um ícone, mas não podemos ignorar o que aconteceu. Precisamos saber a verdade. Juliana suspirou, as lágrimas se acumulando na beirada de seus olhos. Marcelo era carismático. Todos nós acreditamos nele, mas logo vi que havia algo de errado. O projeto estava afundando, e ele se escondeu. Eu me senti tão desamparada. Quando a esperança se foi, eu apenas desapareci junto. O relato dela tocou o fundo do coração de cada um. Fábio murmurou, você não está sozinha. Estamos aqui por você. Por todas as pessoas que acreditaram nele e que agora se sentem perdidas. Juliana olhou para eles, um misto de gratidão e dor em seus olhos. Eu tenho informações que talvez possam ajudá-los, mas é perigoso. Marcelo tem muitos contatos. Ele se tornou alguém que não hesitaria em machucar quem quer que seja para se proteger. Lucas sentiu um frio na barriga. Quais informações seriam tão importantes? No fundo, todos sabiam que precisavam ouvir a verdade, mas a possibilidade de Marcelo retaliar pairava na sala como uma nuvem negra. Juliana respirou fundo e começou a contar sobre o funcionamento interno do projeto, as promessas não cumpridas, as manobras políticas, as pessoas que ele havia enganado para se manter no poder. Cada palavra carregava um peso, como se fossem pedras caindo em um lago, criando ondas que reverberariam muito além daquela conversa. Eu pude ver os números, as contas, tudo estava ali. Algo muito maior estava em jogo, algo que poderia expô-lo totalmente. Ele se cercou de segredos, e nós éramos apenas peças de um jogo. Eu tenho cópias, gravadores, mas eu não sei se consigo lidar com isso sozinha novamente. A tensão crescia à medida que a tempestade lá fora começava a se intensificar. Relâmpagos riscaram o céu, iluminando o lugar por um instante frenético. Lucas sabia que aquela conversa era a ponta de um iceberg, e o desfecho poderia ser dramático. A verdade pode nos custar muito, Lucas disse, com a voz embargada. Estamos prontos para enfrentá-la, mas precisamos da sua ajuda. Você está disposta? Os olhos de Juliana brilharam com uma mistura de medo e esperança, e ao mesmo tempo, uma decisão começou a se formar. Se eu puder fazer algo, eu quero. Mas podem me prometer que não vão deixar que o que aconteceu comigo aconteça com mais ninguém? Todos assentiram, e a determinação deles parecia iluminar a sala mais que os relâmpagos. Mas antes que tudo pudesse ser resolvido, o aviso de um novo perigo surgiu. Um aplicativo no celular de Laura piscou, recebendo uma notificação de um estranho. Ela olhou para a tela e sentiu um calafrio, compreendendo que as palavras de Juliana poderiam realmente arruinar não apenas a vida de Marcelo, mas também a deles. Estamos sendo monitorados. Ela sussurrou. E assim, o mistério se aprofundou, trazendo consigo a urgência de uma escolha que não poderia ser ignorada. Afinal, até onde eles estariam dispostos a ir por justiça?
A tempestade não era só externa. Era dentro deles também. O café estava envolto em um silêncio tenso. A chuva batia nas janelas como se fosse um testemunho da gravidade do momento. Juliana, com os olhos transbordando de emoção, sentou-se diante de Lucas e seus amigos, sua vulnerabilidade exposta. A revelação estava prestes a começar, e todos sentiam a pressão. Eu não posso me esconder mais. Se vocês querem saber quem Marcelo realmente é, eu diria que ele é um predador, começou Juliana, a voz tremendo. Ele promete melhorar vidas, mas, no fundo, tudo o que quer é poder. Ele manipulou minha equipe e depois fugiu quando precisavam dele. Me deixou sozinha. Os olhos de Lucas se tornaram mais intensos. E como podemos nos proteger? O que precisamos saber para impedir que ele destrua nossos sonhos? Juliana pegou um papel com informações que havia escondido debaixo da mesa. Estes são documentos sobre a empresa dele, contratos que ele forjou e promessas quebradas. Mas mais importante, eu posso ajudá-los a apresentar isso ao público. Marcelo tem muitos contatos, e se vocês conseguirem expor as verdades, ele não terá como escapar dessa. A tempestade do lado de fora parecia um retrato da confusão e da adrenalina que pulsava entre eles. Lucas olhou para Ana e Fábio, seu grupo sempre leal, e sentiu uma nova determinação tomar conta dele. Precisamos garantir que a oficina seja mais do que só um projeto. Temos que torná-la um símbolo de resistência. Juliana assentiu, encorajando-o. É isso. Se a comunidade se mobilizar e se os outros virem que vocês estão prontos para enfrentar Marcelo, isso pode gerar uma onda de apoio. Mas precisamos agir rápido. A tempestade lá fora intensificou-se, e os relâmpagos riscaram o céu, quase como se a natureza estivesse reagindo à gravidade da situação. Estamos com você, disse Ana, segurando a mão de Juliana. Vamos fazer isso juntos. Lucas sentiu seu coração acelerar. O encontro, antes apenas uma busca por respostas, agora se transformava em uma batalha necessária. Laura, ele disse, virando-se para a amiga. Você consegue usar suas conexões para espalhar as informações? Precisamos de um apoio massivo da comunidade. Isso não é só sobre nós, é sobre os nossos sonhos e todos que já foram enganados. Laura sentiu firme, determinada. Certamente, eu já tenho algumas ideias. Vamos nos mobilizar para fazer as pessoas saberem da verdade. A energia entre eles levantou como um balão. Cada um ali se sentia parte de algo maior, uma força unida contra a tirania de Marcelo. Mas uma sombra ainda pairava. E quanto ao Marcelo? O que acontece se ele descobrir o que estamos fazendo? A pergunta de Fábio cortou o ambiente. Precisamos ser cuidadosos, Lucas respondeu, a certeza na voz. Mas também precisamos ser ousados. Se tivermos a verdade do nosso lado, não temos nada a temer. A tempestade finalmente cedeu um pouco, e as primeiras gotas começaram a diminuir em intensidade. A determinação floresceu como a primavera depois de um longo inverno. Vamos preparar um evento, sugeriu Ana, a esperança retornando. Um chamado à ação. E assim, enquanto aquele grupo se unia em torno de um objetivo comum, uma nova chama de esperança acendeu na oficina, e eles sabiam que o apoio da comunidade seria essencial. No dia seguinte, eles se mobilizaram. A conversa sobre a oficina e o que ela representava começou a circular nas redes sociais. Anúncios foram distribuídos, e um evento foi agendado na comunidade, um encontro de resistência e esperança. A luz de um novo começo estava emergindo, e Lucas sentiu o espírito do pai dentro dele, encorajando-o. Enquanto a cidade se preparava para o evento, Marcelo, em sua torre de poder, não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. As verdades escondidas estavam prestes a serem reveladas, e a oficina se tornaria um símbolo de luta. O dia do evento chegou. A oficina estava repleta de vozes, todas vibrantes, unidas pela mesma paixão. Lucas se levantou diante da multidão, sentindo um coração repleto de amor e coragem. Esta oficina não é apenas madeira e telhado, é nossos sonhos, é o nosso futuro. Estamos aqui para mostrar que a esperança é mais forte do que o medo, e juntos, não seremos derrotados. As palavras ecoaram, tomando conta de cada canto, cada coração ali presente.
Os aplausos foram estrondosos, e tudo que Lucas sonhara estava finalmente se concretizando. Naquele instante, uma nova era começou. O peso do passado se dissipou, e a promessa de um futuro brilhante pairava no ar. Os laços que uniam aquela comunidade estavam tecendo novos sonhos, e a sombra de Marcelo começava a se desvanecer. Nada poderia parar aquelas almas guerreiras. O amor e a esperança tinham triunfado, e Lucas sorriu ao imaginar o que o futuro reservava. Ele sabia, sem dúvida, que juntos eram indestrutíveis. Quando o sol se pôs, o brilho da oficina iluminou os corações. Determinados a não apenas sobreviver, mas a prosperar, a história de Lucas e de sua comunidade se tornaria uma lição de força e união. Agora é a sua vez. Esta jornada tocou o seu coração, não é? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e manter essa energia vibrante e viva. Comente suas reações e sentimentos sobre este final incrível. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs como você entendem a importância de apoiar o canal.